Ok? Então, a gente vai ficar, como eu acabei de relatar, nós vamos estar vendo, né, parte dessa matriz curricular que a SEDUC repassou, de conhecimentos básicos, e, né, por mais que a matriz ela tenha um foco na estrutura de linguagem voltado para as habilidades do SPAES, né, a parte gramatical também entra na matriz, né, com um olhar aí sobre as reflexões sobre os usos e as funções da concordância verbal, com um mecanismo sintático de coesão e coerência textual, né? Essas habilidades da concordância verbal, elas vão ser necessárias para o entendimento textual, sim, mas principalmente também na produção textual, na qual, por exemplo, vocês alunos que vão fazer o Enem ou vestibulares, né, ou alguns concursos, né, que requeram a produção textual, vocês têm que escrever com forma coerente e coesa, né, e o uso da concordância verbal aí é crucial, ok? Como regra geral, nós temos, né, o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa, ou seja, agir em conformidade com esses elementos. Se vocês verificarem, né, o verbo ele deve concordar com o sujeito. Se o sujeito está no singular, lógico que o verbo deve estar no singular. Se o sujeito está na primeira pessoa, logo o verbo também estará. Essa é a regra geral a qual se apresenta a concordância verbal. Nós vamos ver aí alguns casos, né, e exemplos e algumas regras que destacam essa colocação. Então vejam aí os exemplos. A secretária e as suas auxiliares não compareceram à reunião. A secretária e suas auxiliares não compareceu à reunião. Não compareceu à reunião a secretária e suas auxiliares. Eu posso relatar, dizer que as três frases estão corretas, ou somente uma ou duas dessas. Então, qual dessas frases, né, estão corretas? No caso, qual das frases está correta? Vamos lá? Sejam bem-vindos aos demais, né, que entraram agora. Então, a gente está, né, recapitulando, estamos vendo concordância verbal e nós demos início a ela com alguns exemplos. E eu queria que vocês relatassem para mim, né, se essas frases em relação ao verbo, né, com o destaque ao sujeito, elas estão coerentes ou tem algum erro. Vamos lá? Exato, Ludmila. Qual está errada? Acho que é a segunda. A secretária e seus auxiliares não compareceu à reunião. Bem, realmente a segunda está errada, né? Vocês vejam que o verbo comparecer, nesse caso aqui, né, colocado, né, pela sua finalização, ele se encontra na terceira pessoa do singular. Contudo, o núcleo do sujeito, ele é formado por dois núcleos. Nós temos a palavra secretária, que é o primeiro núcleo, e suas auxiliares, que é o segundo núcleo. Isso caracteriza a terceira pessoa do plural. Se nós temos uma terceira pessoa do plural, logo o verbo comparecer teria que ficar compareceram. Professor, e na terceira frase, por que é que nós temos o verbo na terceira pessoa do singular? Vejam que o verbo ele se antepôs ao sujeito. Então, nesse caso, né, uma das regras de sujeito composto, o verbo ele vai concordar com a terceira pessoa do plural, né, com os dois núcleos, ou com o núcleo mais próximo. No caso, o núcleo mais próximo é a palavra secretária. E ela está na terceira pessoa do singular. Como ela está na terceira pessoa do singular, okay, nós vamos
e aí o verbo também na terceira pessoa do singular. Mas, nesse caso, é devido o verbo ter anteposto, ou seja, ter vindo antes do sujeito. Aí ele pode, né, ter essas duas configurações. Né? Eu poderia colocar não compareceram, como também, okay, não compareceu. Então, nesse caso, eu poderia estar utilizando a terceira pessoa do plural, concordando com os dois núcleos, ou, né, utilizar a terceira pessoa do singular e concordar somente com um núcleo, né, que seria secretária. Conseguiram compreender? Então, vamos prosseguir. Nós vamos ver agora a concordância verbal do sujeito simples. Quando é que eu tenho um sujeito simples? Quando no sujeito eu só tenho uma palavra que serve como núcleo verbal. Eu poderia ter, por exemplo, os alunos da MTI, deputado Murilo Aguiar, viajaram. Quem viajou? Os alunos da escola deputado Murilo Aguiar. Mas o núcleo do sujeito só é um núcleo, nesse caso, é alunos. Por mais que a palavra esteja no plural. Ok? Então, aí eu tenho o que eu chamo de sujeito simples. Nesses casos, né, nós vamos ter algumas regrinhas. É claro que segue a regra geral. Né? O verbo deve concordar em número e pessoa. Ok? Então, a regra geral é bem simples. Né? Número e pessoa. Ele pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola. Então, ela pensa, no caso, eu tenho o quê? O sujeito. O verbo pensa está na terceira pessoa do singular. Isso concordando com, né, o sujeito simples. Da mesma forma, a segunda frase aqui na música do Caetano Veloso. Eu tenho o sujeito, eu. Vejam que aí eu vou ter um advérbio, né, outro advérbio, né, um advérbio de negação e um de intensidade, e posteriormente o verbo. Mesmo assim, esse verbo deve concordar com o sujeito a qual ele é designado. Ok? Então, nesse ponto, eu vou ter, né, eu fui à escola. Ok? Então, sujeito simples, um único núcleo, o verbo concorda com esse núcleo. Na primeira parte da frase, o verbo, o núcleo é o pronome ela, indicando terceira pessoa do singular, e no segundo, primeira pessoa do singular, representado pelo pronome eu. Né? Lembrando que o verbo deve concordar com cada um deles. No exemplo agora seguinte, nós temos os pombos ciscavam a terra solta, né? Parte de uma obra aí da Clarice Lispector. Então, quem vai ser o sujeito aí da frase? Vamos lá, meninos. Bem simples. Os pomos. Os pombos. Né? O sujeito, ele está em qual pessoa verbal? Vamos lá? O sujeito está em qual pessoa verbal? Primeira, segunda, terceira, está no singular, está no plural. Vamos lá? E aí, meninos? Me respondam aí. Terceira pessoa do plural. Muito bem, Letícia. Né? Os pombos, ele está na terceira pessoa do plural. Então, nesse caso, o verbo ciscavam também deve constituir-se a terceira pessoa do plural. Então, essa é a regra simples, né, a normal. Mas aí a gente começa a ter algumas especificações. Tá bom?
Em caso de sujeito representado por um substantivo coletivo, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, por mais que eu saiba que boiada represente um conjunto, né, de gado, né, de cabeças de gado, eu, né, não vou colocar o verbo disparou, por mais que eu saiba que são vários animais, no plural. Por quê? Porque o verbo disparou deve concordar com o sujeito dele, que é boiada. Ok? Então, a multidão seguiu candidatos pelas ruas de Teresina. Vejam que a multidão aí é o coletivo de pessoas. Né? As pessoas seguiram o candidato pelas ruas de Teresina. Se eu colocar as pessoas, e essa representa a terceira pessoa, né, do plural, mais resumido, então as pessoas é a terceira pessoa do plural. Então eu teria que concordar o verbo com ela. No entanto, multidão, que é o substantivo coletivo, ela se encontra no singular. As multidões seguiram os candidatos pelas ruas de Teresina. Estaria correto? Estaria. Mas como no caso eu tenho aqui a terceira pessoa do singular, eu vou ter o verbo seguiu também no singular. Ok? Então, quando for um substantivo coletivo, a regra básica é que, por mais que ele represente, né, um conjunto de seres, o verbo continua na terceira pessoa do singular. Ok? Aí lembrando, né, se eu colocasse aqui, né, os animais, então, dispararam. Mas no substantivo coletivo, fica a terceira pessoa do singular. Ok? Vamos lá, ó. Só que aí a gente tem uma observação, certo? Quando o coletivo é seguido de um adjunto adnominal do plural, o verbo fica no singular ou pode ir para o plural. Por exemplo, um bando. Né? Eu sei que normalmente um bando representa, né, de pássaros ou de pessoas. Então, aqui, deixa eu desmarcar um. Em bando, eu tenho um coletivo. A regra geral que me passa é que o verbo fique no singular. Contudo, se ele vier acompanhado de um adjunto adnominal, ou seja, uma caracterização do substantivo que esteja no plural, como de pássaros, esse verbo também pode ir para o plural. Então, na primeira frase aqui, o verbo no singular está concordando com a regra básica. Coletivo, terceira pessoa do singular. Na segunda frase, ele destaca a exceçãozinha. Se ele vier, né, acompanhado de um adjunto adnominal, que é pássaros, de pássaros, né, voavam, deve ficar no plural ou no singular. Eu posso ter as duas alternativas. Alguma dúvida até o momento?
Então, na frase, a congregação de professores se reunirá amanhã. Veja que congregação é o coletivo, certo? Logo, o verbo reunirá, ele está no singular. Contudo, nós também temos aí um adjunto adnominal, né, junto ao núcleo do sujeito. O núcleo todo sujeito é a congregação de professores, mas o núcleo aí é representado por um coletivo, congregação. Como eu tenho um adjunto adnominal, né, de professores aí, eu posso, além de, né, de colocar reunirá, eu posso ter reunirão, ou seja, na terceira pessoa do plural. Então, eu posso adotar tanto a do singular quanto a do plural. Se eu eliminar de professores, eu só posso ter a primeira opção. Ok? Então, a congregação se reunirá amanhã. Se eu tiver um adjunto adnominal, eu posso ter as duas opções. Próxima regrinha aí do sujeito simples. É se o sujeito é representado por expressões partitivas, certo? Que indicam a parte. Né? Expressões partitivas é que indicam a parte. Por exemplo, a maior parte de, a porção de, a maioria de, uma porção de, metade de. Então, nesse caso, os verbos, né, o verbo concorda tanto com o núcleo dessas expressões, como o substantivo que as segue. Por exemplo, a maioria dos convidados chegou cedo. Nesse caso, eu tenho o verbo chegou. Certo? Como o verbo chegou está na terceira pessoa do singular, logo eu sei que ele está concordando com a palavra maioria. Certo? Então, nesse processo, a expressão partitiva aí é que está fazendo a regência, né, a concordância do verbo chegou. Já em chegaram cedo, eu vou ter aí o núcleo sendo do sujeito sendo modificado pelo substantivo que eu segue, que seria convidados. Então, nesse ponto, eu sei que convidados é que vai estar fazendo a concordância, né, regência verbal, a qual os verbos chegou está sendo recolocado. Então, convidados chegaram cedo. Professor, posso estar utilizando as duas formas? Sem nenhum problema. Quarta regrinha aí, ó. Quando o sujeito é representado por expressões aproximativas, perto de, cerca de, né? O verbo concorda com o substantivo determinado por essas expressões. Então, nesse caso, cerca de 20 voluntários ajudavam os bobeiros. Então, eu vou ter aí, ó, 20 voluntários. Então, o verbo ajudavam, ok? Vai estar concordando não com a expressão, mas com a pesquisa, né, colocados aí. Certo? Perto de 100 mil candidatos inscreveram-se no concurso, né, do hospital universitário. Então, nesse exemplo, eu também tenho a expressão aproximativa, nesse caso, perto.
Só que a referência aí, né, dos substantivos, né, que eu coloco é o numeral mais o substantivo candidatos. Perto de 100 mil candidatos inscreveram-se no concurso. Né? O verbo inscreveram vai concordar com a palavra candidatos. Então, os candidatos inscreveram-se. Então, a expressão perto de 100 mil, né, faz uma referência aproximativa, mas vocês vão verificar que o verbo deve concordar com o sujeito dessa expressão. Se o sujeito foi, né, introduzido pela expressão mais de um, o verbo ficará no singular. Então, mais de um, nós temos aí a expressão, né? Temos aí o núcleo, né, relacionado, candidato, e o verbo desistiu. Mas, nesse caso, a regência vem principalmente em relação à concordância aí com a expressão mais de um. Mais de um candidato desistiu do debate na TV Assembleia. Mais de um jogador foi convocado para o amistoso. Então, mais de um jogador foi convocado para o amistoso. Nesse caso, nós vamos também ter, né, a expressão. E ela é que vai reger a questão, né, de como o verbo deve ser colocado. Então, nós temos aí o verbo foi, né, do verbo mais o verbo convocado que está no particípio, certo? Nós temos aí uma locução verbal, para falar a verdade. Mas aí a primeira parte da locução é que vai ficar no singular, já que a seguinte locução, a parte verbal, vai estar no particípio. Lembrando, né, uma observaçãozinha. Quando essa expressão vier repetida, né, ou associada a um verbo exprimido reciprocidade, o emprego do plural vai ser obrigatório. Mais de um deputado, mais de um senador. Não concordaram com as novas medidas do Tribunal Regional Eleitoral, do TRE. Então, o verbo concordaram, nesse caso, ficou na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Por quê? Porque a expressão mais de um apareceu repetidamente na oração. Então, quando ela vier repetida, nós vamos ter obrigatoriamente o verbo no plural. Ok? Enquanto na regra geral, mais de um coloca no, né, a regrazinha ali coloca no singular, quando ela vem repetida, nós vamos ter plural. Além disso, quando o verbo exprime reciprocidade. Então, agredir, sim, né, o verbo agredir-se, né, no caso aí, né, junto com o se aí, ele indica reciprocidade. Então, eles agrediram-se, né, um ao outro, mais de um torcedor. Então, nesse caso, o verbo vai para o plural. Vamos supor aí, durante o escurinho do cinema, né, mais de um casal foi pego beijando-se, né, se beijando. Então, no caso aí, foram pegos, né, beijando-se, ou beijaram-se né, pela questão aí do verbo também ser obrigatório o uso do plural. Alguma dúvida até aí, meninos?
Por que tem que ser só o Corinthians? Questão de, né, vamos assim dizer, cultura. Em caso de concordância das locuções pronominais, né, vejam aí que a gente vai ter várias regras específicas. Né? O verbo ficará no singular quando o primeiro pronome da locução ficará no singular. Então é bem fácil. Se eu tiver algum de nós, o algum fará com que o verbo fique no singular. Tá bom? Então nós vamos ter aí, ó. Algum acompanhará. Ou qual de vós abandonou a luta? Por que isso? Porque nessa expressãozinha aqui, ó, nós temos plural. Mas a concordância vai ser com o qual ou com o algum, nesse caso. Certo? Então, o verbo aí, ele vai, né, concordar com a primeira parte da expressão. Algum, né, de nós o acompanhará, então, ou qual de vós abandonou a luta. Então, qual e algum é que vai estar fazendo a relação de concordância com o verbo. Isso quando o pronome da locução estiver no singular. Certo? Primeiro nome. Mas quando ele vier no plural, então o verbo pode concordar tanto com a expressão alguns, certo? Quanto com a expressão nós. Então aí nós vamos ter duas regrinhas, né? Duas colocações. Ele pode concordar com alguns e acompanharão, ficando no plural, ou ele pode concordar com a expressão nós e concordar aí na primeira pessoa do plural, acompanharemos. Algum de nós o acompanharemos ou algum de nós o acompanharão. Certo? Então isso aí é quando ele vier no plural. No singular, ele simplesmente vai concordar com o pronome de início. No plural, ele pode concordar com os dois. Certo? Se o sujeito for né, formado pela expressão um dos que, né, Lúcio é um dos jogadores que mais atuaram pela seleção. Então, o verbo vai ficar no plural. Por mais que eu tenha um dos, né, um seja aí singular, eu tenho a expressão um dos que. Então não é só um, é um deles. Né? Então todos eles atuaram pela seleção. O Lúcio é somente um deles, mas todos atuaram. A opção de colocar o pronome oblíquo é só para depois da palavra esteticamente bonito ou tem uma regra de diferença entre ele com o si no início ou junto da palavra? Deixa eu ver aqui. Qual foi a regra que eu passei? Acabaram. Tá falando. Estava falando dessa questão aqui, Letícia. A congregação de professores se reunirá? Não, agrediram-se. Porque também poderia.
ter colocado se agrediram, né? Ah, pronto. Essa colocação de Plox e Webs, né, ela pode ser colocada se agrediram ou agrediram-se. A estética aí não, né, necessariamente opta pelas duas casas, não tem uma regrinha básica, né, para relação, né, de prioridade aí não, ok? Então a próxima regrinha aí, como eu coloquei, tá bom? Vai ser com o sujeito realçado pela palavra que. O verbo concorda com o antecedente dessa palavra. Aqui sou eu que tomo as iniciativas. Então, nesse caso, né, vocês vão ter aí o sujeito relacionado pelo pronome relativo que. Tá? Nós temos o pronome que aí que destaca. Né? Aqui sou eu. Sou eu o que? Né? Que toma as iniciativas. Então, o pronome que aí em destaque, tá bom? Vai associar-se ao eu. Então, logo, o verbo aí vai concordar com, né, o tomo, certo? Eu tomo as iniciativas. Fomos nós. Nós o quê? Que fizemos. Então, nesse caso, o fizemos, tá bom? Vai concordar com o nós, tá bom? Nós que fizemos. Da mesma forma, então, quando eu tenho aí, né, a utilização, por exemplo, de orações subordinadas substantivas, né, associadas ao pronome relativo que, tá bom? Nós vamos ter que a gente configura-se, né, a concordância com a palavra que antecede. Então, nesse caso, professor, somente com pronomes? Não. Foram os alunos que fizeram a bagunça na sala. Então, alunos está na terceira pessoa do singular. Então, nesse ponto, certo? Nós vamos ter o quê? Fizeram a bagunça. Então, toda vez, necessariamente, não precisa ser o pronome. Eu botei dois exemplos aí para, né, com pronome. Mas se eu botasse assim, ó, foram os alunos que fizeram a denúncia, por exemplo. Então, a palavra que antecede nesse caso vai ser alunos. Então, alunos é que vai fazer com que a concordância do verbo fique na terceira pessoa do plural. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Quando o sujeito for representado pelo pronome quem, o verbo ficará na terceira pessoa do singular ou poderá concordar com o antecedente desses pronomes. Por exemplo, segue a regrinha lá. Né? Vocês viram que o pronome que, ele concordava com a pessoa, né, com o nome ou palavra que antecedia, ou seja, vinha antes dele. No quem, certo? Nós temos essa regra, por exemplo, no segundo elemento aqui, ó, que é o nós. Então, nós contaremos. Então, a regrinha básica aqui foi obedecida. Mas nós também podemos ter no singular concordando com o quem. Então, somos nós quem contará ou somos nós quem contaremos. Então, ele abre a opção de concordância para as duas correlações. Não sou eu quem está no jogo. Então,
No caso, eu, o quem está concordando aqui, né, vejam, quem está, e nessa frase, és tu quem dás frescor. Então, o das, que é o verbo do verbo dar, em Gonçalves Dias, concorda com o pronome tu. Então, nas frases aí, tá bom? Mas, por exemplo, eu poderia muito bem, modificando a frase aí dos autores, não sou eu quem estou no jogo. Ou és tu quem dá frescor à mansa brisa. Então, eu posso ter as duas opções, tá? Não modifiquei aqui colocando as duas, porque eu peguei aí citações de grandes autores aí da nossa literatura. Ainda sobre o sujeito simples, quando a gente tem o pronome de tratamento, né? O pronome de tratamento é o qual, né, é utilizado para se fazer referências, principalmente a cargos ou títulos, né? Vossa Majestade, Vossa Senhoria, né? Vossa Excelência. Então, o verbo deve ser empregado na terceira pessoa do singular ou do plural, concordando com o número gramatical desses pronomes. Como assim, professor? Vossa Excelência está na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural? E aí, meninos? Vossa Excelência está na terceira pessoa do singular ou está na terceira pessoa do plural? Singular. Singular. Logo, o verbo apreciou, ok? Vai encontrar-se na terceira pessoa do singular. Tá? Vossas senhorias, né? Nós temos aí o verbo concordam. Por quê? Porque nesse caso, nós vamos ter vossas, né? Terceira pessoa do plural. Então, terceira pessoa do plural. Bom? Fosse vossas excelências apreciaram, fosse vossa senhoria concorda. Lembrando que o uso de vossas, por mais que vós seja representação de segunda pessoa, no pronome de tratamento, né, vocês devem lembrar aí da explicação do segundo ano, ela é só uma acompanhante da referência de cargo. Então, nesse caso, nós temos a terceira pessoa e não segunda. Tá bom? E quando o sujeito é representado por um substantivo próprio no plural? Como é que ficaria aí o verbo sofrer? Os Estados Unidos, duros ataques terroristas. Se eu fosse completar aí a frase com o verbo sofrer, como é que ficaria? E aí, meninos, como é que ficaria, né? Sofreu. Mais alguém? Sofreu. Só a Larissa respondeu? Vamos lá? Sofrem, né, ou sofreram. Né, o Luan coloca sofreram, sofrem, né? O Pedro também, colocando aí
o tempo verbal aí não está sendo exigido, mas sim a questão, né, de concordância. Então vamos lá, meninos. Com substantivo próprio no plural, a regrazinha inicial, a gente vai ter que se atentar para o pronome que vem antes, tá bom? Se esse pronome, tá, com artigo no plural, o verbo vai para o plural. Se esse artigo, aliás, desculpa, tiver, né, no plural, o verbo, né, sofreram, ou se fosse no presente, né, sofrem. Ou seja, vai indicar terceira pessoa do plural. Ok? Então, nesse caso, como eu disse aí, a gente não está associando ao tempo verbal, né? Sofrem, está no presente ou no passado, sofreram, sofrer, né? A gente está buscando aí a concordância do artigo. Então, os, certo? Quando o artigo estiver no plural, o verbo ficará na terceira pessoa do plural. Então, no caso aqui, ó, notabilizar ficaria como? E aí, meninos? Professor, eu acho que os sertões notabilizaram Euclides da Cunha. Notabilizaram, muito bem. Então, nesse caso, né, nós vamos ter notabilizaram, né, ou seja, realçaram, deram foco, né, fizeram com que ele fosse importante. Ou seja, artigo no plural, verbo no plural. Tá bom? Se o artigo, né, não aparecer ou estiver no singular, o verbo ficará no singular. No caso, Minas Gerais é uma região de montanhas. O Amazonas, vejam que o artigo está no singular, vai ficar parece um verdadeiro mar. Okay? Então, nesse caso, quando o artigo não aparece, ou seja, nós não vamos ter o artigo aqui, ou quando esse artigo estiver no singular, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Já com o nome de obras, certo? Célebres, né? Por exemplo, Os Miseráveis, né? Nós vamos ter, por mais que o artigo apareça no plural, nós vamos realçar o nome da obra por completo. Então, nesse caso, nós vamos ter um verbo que associa-se ao predicativo. Então, desde que o predicativo figure-se também no singular. É uma célebre obra de Victor Hugo. Aí nós vamos ter ainda quantas porcentagens, né? Quando o sujeito é representado por uma expressão de porcentagem. O verbo pode concordar tanto com o numeral quanto com o nome da, né? No caso aí do substantivo que o acompanha. Por exemplo, 35% da população
apoiam essa medida. O verbo, nesse caso, vai concordar com o numeral. Já na frase, né, a mesma frase, eu posso ter o verbo concordando com o substantivo população. Então, eu posso ter as duas colocações. Aqui, né, 35% dos entrevistados apoiam, né, essas medidas. Vejam que eu só posso ter aí, de qualquer forma, o plural. Por quê? Porque 35% indica plural e entrevistados também está no plural. Então, ambos os fatos, né? Ambos os fatores aqui me apontam para o plural. Na primeira exemplificação, não. Né? Como o substantivo estava no singular, eu poderia ter o verbo no singular. Ok? Não é que eu vou ter singular e plural, não. Eu vou concordar com o substantivo. O substantivo está no singular, eu posso ter o verbo também no singular, concordando com ele, ou o verbo no plural, concordando com a numeração. Já com o substantivo no plural, eu não posso ter verbo no singular. Por quê? Porque 35% indica plural e entrevistados indica plural. Então, ambos os casos aí me indica a terceira pessoa do singular, do plural, desculpa. Já com 1%, né, deixa o verbo sempre no singular. Então, vejam aqui, ó, que por mais que candidatos esteja no plural, o verbo não vai concordar com ele, não vai concordar com esse substantivo. Por quê? Porque quando eu tenho 1%, a regrinha de exceção me indica que eu concorde com o numeral. Então, o verbo compareceu, nesse caso, vai ficar no singular. Até aí, tudo ok? E a última regrinha aí colocada em relação ao sujeito simples, tá legal? É a referência ao, né, repetição de ideias do núcleo. Quando eu tenho mais de um núcleo, mas ele se repete, tá bom? Ele se refere a única pessoa. Eu tenho um sujeito simples com dois núcleos. Isso é provável que isso transformaria ele em sujeito composto, mas é porque o núcleo se refere à mesma pessoa. Né? O eleitor, né? O cidadão esclarecido, vota conscientemente. Eu posso ter até a separação aqui. Então, eu tenho dois núcleos, certo? Vou transformar ele aqui no aposto. Então, o eleitor, né? O cidadão esclarecido, vota conscientemente. Só virar aqui. Para falar a verdade, cidadão se refere ao eleitor. Então, o eleitor aqui é que vai fazer a regência, né, a concordância do verbo votar. Tá bom? Eu tenho dois núcleos? Tenho. Mas, né, o cidadão esclarecido aí, ele funciona somente como vocativo de eleitor. Então, é como eu tivesse dois núcleos se referindo à mesma pessoa. O meu mestre e grande amigo merece uma grande homenagem. Então, eu tenho o primeiro núcleo, mestre, e tenho o segundo núcleo, grande. Nesse caso, né, os dois fazem como sinônimos, né, utilizados aí pela conjugação, né,
pela conjunção de ligação e, tá bom? Então, dois núcleos, mestre e amigo se referindo à mesma pessoa. Então, nesse caso, o verbo ficará também no singular. Meninos, ó, nós vamos ter aí várias regrinhas ainda excepcionais, né? Mas, né, nós vamos ter a concordância do sujeito composto, vamos ter outras regrinhas de concordância, mas como a aula está, né, faltando só 3 minutinhos para finalizar, nós vamos lá para a hora da atividade, tá bom? É interessante que vocês façam. Cíntia, a regência a gente também vai estudar um pouco, tá bom? Nesse período. Tanto a regência nominal quanto a regência verbal. Tá bom? Nós vamos estar fazendo esse link aí entre as duas nas próximas aulas também. Sim, Rafael, 8 questões, vocês basta responder, não vão copiar, basta responder no caderno e, né, colar a fotozinho lá no Google Classroom, tá bom? Eu vou estar disponibilizando, né, o PDF com as explicações, ok? E, né, o vídeo da aula também. Então, obrigado aí pela participação. A frequência aí, eu instalei aí um aplicativo que os me destacaram. E, né, ela está sendo feita. Só vou bater o print aí, eu espero que vocês não saiam, porque ainda está, né, contabilizando a frequência. Então não saiam ainda. Só vou, mesmo com o aplicativo aí, ela agora que está contabilizando, ela não contabilizou todos. Pronto. Então, muito obrigado pela participação de todos, né, e até amanhã na nossa aula de redação. Tá ok? É porque eu vou disponibilizar a explicação, Fátima, tá lá no Google, lá no Google Classroom, na sala de aula, tá bom? Como era explicação gramatical, e eu fui mudando os exemplos, fui colocando em vermelho, né? Então, para quem perdeu a aula, pode ir lá assistir, tá bom? Não é nada de, né, tá em relação à cobrança, né, em cima de vocês, não. É só mesmo para quem perdeu a aula conseguir assistir a explicação.